A gente já sabe que nesse mês final, o importante é fazer muita questão e fazer revisão das coisas que você aprendeu durante o ano. Mas a pergunta que fica é: o que eu devo aprender de coisas novas? Porque, por um lado, você não quer gastar muito tempo seguindo uma agenda escolar, algo que compromete a maior parte do seu tempo diário. Mas, por outro lado, você quer evoluir ainda nesse mês. Você quer aprender algumas poucas coisas que têm o potencial de fazer maior diferença na sua nota. Então a proposta desse vídeo é: o que eu devo fazer para o meu nível em termos de aprender coisas novas nesse mês final. E aí eu vou separar esse vídeo em 3 partes. O que você deve fazer com uma base fraca, em torno de 100 acertos no Enem. O que eu devo fazer se eu já tenho uma base média, e aqui eu estou colocando 120 acertos, e esses valores são arbitrários. E o que eu devo fazer se eu já tenho uma base forte, e aqui eu estou colocando 140 acertos. Eu vou tentar manter as mensagens desse vídeo bem diretas e claras para te ajudar o máximo possível. Então vamos começar. O que eu devo fazer se eu tenho em torno de 100 acertos no Enem, uma base fraca? Nesse caso, o seu repertório ainda é pequeno, então você precisa tentar aumentar o tanto de informações que você tem em relação à matéria para ter uma chance maior de responder mais questões. Mas o que eu faria nesse caso é me concentrar em assuntos que são simultaneamente fáceis de serem aprendidos e caem muito no Enem. Eu acho que essa é uma abordagem que você estuda pouca coisa, que tem maior potencial de aumentar a sua nota. E aí eu literalmente tentaria ver, sei lá, um assunto por dia que seja simultaneamente fácil e frequente na prova. Para isso, no canal eu tenho 2 ferramentas para te ajudar. A primeira delas é um vídeo que eu fiz há um tempo, que tem 50 assuntos que caem muito no Enem, mas que são razoavelmente fáceis de serem estudados. Então é uma seleção que eu fiz. Peguei um monte de assunto que caiu um monte no Enem, separei desses assuntos aqueles que são um pouco mais fáceis e fiz essa lista. Então é um vídeo te mostrando uma lista com 50 assuntos. A outra ferramenta do canal, que é um trabalho similar a esse, é a minha série de como ver metade de uma matéria em apenas um dia. Então eu pego vários assuntos de uma matéria, tento selecionar os assuntos que somados dão metade da prova em termos de incidência, e selecionar esses que você conseguiria aprender em um dia por serem um pouco mais fáceis que outros. Então eu vou deixar todos os links na descrição, mas a mensagem é: tenta ver alguns assuntos que são bem fáceis e muito frequentes no Enem. Acho que isso é o suficiente para você conseguir aumentar a sua nota de 100 acertos para mais que isso em apenas um mês. E claro que tudo que eu estou falando aqui é além de fazer revisão e muita questão. Fazer revisão e muita questão ainda é a prioridade. Mas beleza, vamos para o nosso plano, no caso de já estar em cerca de 120 acertos, uma base razoável. Nesse caso, eu acho que assim, você já conhece a prova do Enem, você sabe o que é a prova do Enem, até que você consegue acertar 120 acertos, que já é um número bom de acertos, mas você ainda está num nível que você até conhece os assuntos que caem na prova, mas você ainda não domina os assuntos mais importantes. Então, para esse caso, eu tenho 2 mensagens que eu acho que seriam legais de você sair desse vídeo sabendo e que daria para melhorar bem o seu desempenho ainda nesse mês. E a primeira é: dá uma olhada nos assuntos que mais caem no Enem. Então, dá uma olhada no meu vídeo Desmontei o Enem, que tem o ranking de cada matéria. Pega os assuntos que estão no topo do ranking, os assuntos que caem com maior frequência, dá uma lida em cada um dos títulos e analisa para o seu caso. Tem alguns assuntos muito importantes que você tem um domínio muito pequeno daquele assunto? Se é o caso para você, tenta pegar alguns desses assuntos e dar uma estudada. Pega um por dia também, como no caso anterior que eu falei. Pega um assunto que para você é um assunto que você sabe pouco, mas que cai muito no Enem, cai todo ano no Enem, e tenta dar uma estudada no assunto. Então essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem é: para o Enem, tem vários assuntos que você precisa aprender, tem vários assuntos que você precisa saber fazer a questão, tem várias questões que são de interpretação, que você precisa saber ler e entender o que está escrito lá, mas tem algumas questões que são de decorar alguma informação durante o ano. Se você souber uma informaçãozinha, você já consegue responder aquela questão. E esse tipo de questão é muito fácil se você tem decorado essa informação e é quase impossível se você não tem decorado essa informação. Isso acontece para quase toda a matéria. Então, para esse tipo de questão, você precisa pegar essas informações e dar um jeito de decorar elas nesse mês. Isso pode ser feito durante a sua revisão, mas idealmente você vai fazer revisão ativa dessas informações para garantir que você não vai perder nenhum ponto
por uma coisa que era muito simples de você ter decorado e ia te dar um ponto de graça. E aí, você meio que sabe o que são essas informações de decorar ou de aprender. Você tem meio que essa noção, talvez você nunca pensou dessa forma. Mas eu vou te dar alguns exemplos, só para ficar mais claro, para você tentar pôr isso na sua revisão, tentar fazer revisão ativa e garantir que questões desses assuntos você não vai errar na prova. Então vamos lá, vou dar só um exemplo por matéria, mas você usa a mesma lógica para pensar em mais assuntos. Para linguagens, você precisa conhecer as figuras de linguagem mais comuns, você precisa saber do que se trata e saber um exemplo. Caso caia na prova, você não vai errar uma questão de figura de linguagem, que é algo que você faz uma tabela em 15 minutinhos durante esse mês. Para matemática, você não quer errar uma questão porque você não lembra uma fórmula simples. Então tem várias fórmulas simples que você precisa saber para a prova, e isso precisa estar decorado, com revisão ativa mesmo. Então você precisa saber, por exemplo, as fórmulas de máximo e mínimo de uma equação de segundo grau. Isso vai te dar uma questão ou te tirar uma questão só conhecendo a fórmula de máximo e mínimo. E de novo, basta você fazer uma lista de fórmulas e ficar tentando decorar ela quase todo dia. Para a história, você precisa saber quais foram as principais revoltas brasileiras. Você precisa saber o nome da revolta, o local e o motivo, provavelmente. Se você souber isso, já é provável que você não erre nenhuma questão relacionada a revoltas. Para química, você tem que saber as principais separações de mistura, por exemplo. Isso vai te ajudar muito. Saber o que é e um exemplo, também para você não errar questões assim. Para geografia e biologia, grande parte dos assuntos é de decorar. E para física também não tem como não saber algumas fórmulas. Então são só 2 mensagens para esse nível intermediário. Pega a lista de principais assuntos e dá uma checada se você está dominando os que mais caem em cada matéria. Tenta aprender alguns deles até a prova, isso já pode te ajudar, porque a chance de cair é alta, e garante que na sua revisão você está tentando fazer revisão ativa dessas informaçõezinhas simples que vão te dar pontos de graça se você souber no dia da prova. Então é isso, 2 mensagens. E aí eu acho que a gente pode começar a discutir quem já está com uma base forte, quem faz cerca de 140 acertos, ou nos Enems anteriores, ou nos simulados que fez. Então você é uma pessoa que já tem uma base boa, você é uma pessoa que domina a maioria dos assuntos mais frequentes no Enem, e 140 acertos, cá entre nós, é uma nota ótima. Nem sempre é o suficiente para o curso que você quer, porque é muito concorrido o Enem. Mas 140 acertos de uma prova de 180 questões é muita coisa. Você está preparadíssimo. Então, dito isso, você tem um caminho um pouco diferente que os outros níveis para percorrer. Você tem um caminho que é muito mais de autocrítica e perfeccionismo do que criar uma base, do que estudar os assuntos mais frequentes, porque você meio que já passou desse patamar. Então eu vou compartilhar o jeito que eu penso em relação a isso, que eu acho que é o jeito que vai te dar mais pontos nessa reta final. Isso, claro, excluindo a parte de revisão e questões, que é comum a todos os níveis. E não vai ter como fugir disso, você também vai ter que fazer muita questão e muita revisão para garantir que você está em dia com a matéria e para garantir que você está rápido e dominando a prova o suficiente para ter um bom desempenho. Mas o jeito que eu penso é assim: você entra na prova com 180 acertos, 90 em cada prova, mas você entra no Enem com 180 acertos. O que para você está fazendo essa nota reduzir? Então vamos supor, você já entra com o 10. O que está fazendo você perder o ponto? E aí dificilmente uma escola ou um professor vai te ajudar, porque isso é muito pessoal. Cada pessoa vai ter uma fraqueza diferente, vai ter um motivo diferente de estar perdendo ponto. Então você precisa desenvolver essa autocrítica. Você precisa basicamente, após um simulado, fazer um mapeamento do que faltou para você ir bem. Faltou tempo? Faltou conhecimento de alguma matéria? Se foi conhecimento de alguma matéria, quais assuntos dessa matéria que você não dominou o suficiente? Foi uma questão de nervosismo? E aí você precisa atacar esses pontos fracos até o dia da prova. E você já está num nível tão avançado que você não precisa de muito tempo para resolver esses problemas. Mas você precisa saber quais são esses problemas, por isso que exige uma autocrítica, e ter um perfeccionismo no sentido de melhorar o que você já é bom. Então muda o seu jeito de pensar. Em vez de se colocar uma proposta de como que eu faço mais acertos do que 140, pensa dessa forma: eu já sei o suficiente para fazer 180, mas tem algum motivo que está me fazendo não alcançar essa nota, 150, 160. Quais são esses motivos? E aí você tira 1 hora por dia, 2 horas por dia e tenta resolver cada um deles. Então é uma matéria em especial? Tenta fazer um intensivão dessa matéria em 1 semana para tentar subir de nível nela. É um assunto especificamente? Então pega um dia, pega, sei lá, algumas horas
para aprender melhor esse assunto. Nenhum assunto é tão complexo que alguém que já faça 140 acertos não consiga aprender ele. E aí, se seu problema está sendo o tempo de prova, você precisa voltar e estudar estratégia de prova. Porque uma coisa é perder 5, 10 questões por falta de tempo. Se você está perdendo 40 questões por falta de tempo, você está fazendo alguns erros básicos de estratégia de prova. E aí, se seu problema é nervosismo, você precisa atrás de alguém para conversar, precisa refletir sobre esse assunto. Eu ainda vou fazer um vídeo esse ano mesmo para tentar te ajudar com a parte de nervosismo, mas você precisa dar um jeito de tentar resolver isso, porque não é algo que você pode perder muito ponto se você precisa de um curso concorrido. Então é isso. 3 planos diferentes para 3 níveis diferentes. Recapitulando, se você é uma pessoa que está com uma base fraca, você precisa tentar aprender assuntos que caem muito e são fáceis de serem aprendidos. Se você é uma pessoa com uma base intermediária, você precisa checar dos assuntos mais frequentes, quais você ainda não domina, e não perder ponto de jeito nenhum com informaçãozinha básica de decorar. Então coloca na sua revisão e faz revisão ativa desses assuntos que, se você souber uma informação, a questão é de graça. Se você não souber, você erra a questão. Se você já está num nível avançado, tem uma base forte, você precisa buscar esse perfeccionismo e essa autocrítica e atacar as suas fraquezas, tentar resolver parte das suas fraquezas até o dia da prova, que isso vai te dar um ganho substancial. E de novo, para todos os níveis, muita questão e revisão nesse mês final, que isso é o que te dá a base da prova. Sem isso, você não vai bem de jeito nenhum. Então eu espero que esse vídeo te ajude muito a aumentar sua nota ainda nesse mês. Vou deixar aqui no final um vídeo de como fazer a prova mais rápido, que foi o meu último vídeo do canal, porque para todo mundo você melhorar o tempo de prova vai aumentar a sua nota, porque você vai ter mais tempo para pensar nas questões difíceis. Então por hoje é isso, obrigado!